A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. O meu devocional desse dia é do jeito certo. Eu estava meditando a palavra do Senhor e em 2 Samuel 6, verso 9, Davi, em desespero, diz para as pessoas que estavam naquele acontecido: como vou conseguir levar a arca do Senhor? E eu vendo o desespero de Davi, me chamou a atenção a perguntar para você nesse dia de hoje: do jeito certo, como é do jeito certo? Pergunta meio estranha, né? Mas, com o decorrer do nosso devocional, nós vamos entender por que essa pergunta do jeito certo. Quando os filisteus devolveram a arca do Senhor aos israelitas, ela ficou em Quiriate-Jearim, na casa de Abinadab. A arca era a presença visível do Deus invisível com seu povo. A arca era a presença visível do Deus invisível com seu povo. Deus falava com seu povo através daquela arca. Em Êxodo 25, 10 ao 22, é ordenado construir a arca. A arca ela foi construída para quê? A arca da aliança será o lugar onde Deus vai se encontrar com Moisés. Ela será a mais sagrada de todos os móveis da tenda. A arca também é chamada de trono de Deus em 1 Reis 8:9. O fato da arca ter sido levada a Jerusalém fez dessa cidade o centro religioso do reino de Israel. Ainda antes de Saul se tornar o primeiro rei de Israel, o povo saiu para guerrear contra os filisteus. Foram derrotados na primeira batalha e por isso resolveram levar a arca de Deus, que simbolizava a presença do Senhor, para a luta seguinte, supondo que esse talismã lhe daria a vitória sobre o inimigo. Lê do engano deles. Além dos israelitas perderem novamente, os filisteus levaram a arca como troféu. Ué, mas não era a presença de Deus? A arca, ela não simbolizava um poderio tão grande? Mas como pode os filisteus pegarem a arca e levar como um troféu pela vitória e a colocaram como oferenda na casa do deus Dagom? Olha que ousadia desse povo filisteu. Além de ter derrotado o povo de Deus, ainda me leva a arca e me coloca na casa do deus Dagom. Quem conhece a história sabe o que aconteceu. Eu não vou me atentar a isso porque não é o caso nesse devocional. Mas vocês sabem que quando eles chegaram lá do outro dia, que entraram na casa do Dagom, o próprio Dagom estava curvado diante a arca do Senhor. Entretanto, a presença da arca de Deus entre os filisteus causou-lhe tanto aborrecimento que resolveram enviá-la de volta para o território de Israel. Assim, a arca acabou ficando na casa de Abinadab, em Quiriate-Jearim, por um período de 20 anos. Então aqui o povo filisteu achava que a arca não era uma coisa tão importante, tão séria como o povo de Israel levava a sério a presença de Deus através daquela arca. E eles levaram achando que aquilo ia ser o maior troféu deles, né? Afinal, eles derrotaram o povo e ainda levaram a arca como troféu. Mas depois que Davi se tornou rei sobre toda a nação de Israel, decidiu levar a arca de volta para Jerusalém, onde preparara uma tenda especial para ela.
Davi, muito temeroso, muito temente, muito obediente, resolve, depois de 20 anos, a arca fora do povo, fora do seu habitat, decide pegar de volta a arca e trazer para sua tenda. Eles montaram uma tenda e disseram: vamos trazer de volta a arca para cá. Só que, mais uma vez, o plano não funcionou como esperado. A arca tinha sido colocada em um carro de bois e seguia escoltada por 2 filhos de Abinadab. No entanto, acontece uma nova tragédia e, para grande desgosto de Davi, a arca mais uma vez ficou parada longe de Jerusalém. A cabo de 3 meses, o rei resolve fazer nova tentativa, mas dessa vez toma os devidos cuidados de carregar os levitas, de levar a arca, como determinado pelo Senhor na época da confecção da arca. Se você for ler lá a história, você vai ver que a decisão de Davi de levar a arca em carros de bois trouxe uma catástrofe para aquele dia. Por quê? Porque os bois tropeçaram, a arca quase cai. Para não cair, segura a arca com a mão. Deus, indignado, mata Uza. E Davi fica desesperado, em desespero, porque ele pensou e gritou, dizendo para o povo que estava lá com ele: como vou trazer de volta a arca do Senhor? Ele não lembrava da lei que Deus tinha ordenado. Em Números 4:15, só quem poderia pôr a mão nas coisas sagradas era Arão e seus filhos. A coisa era tão séria que em 1 Samuel 6,19, 70 homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca da aliança e o Senhor os matou. E o povo chorou por causa dessa grande matança que Deus fez entre eles. Não realizar a obra de Deus corretamente pode trazer inúmeras consequências ruins, inclusive morte em casos extremos. A Bíblia contém os princípios de Deus para a nossa vida. Tudo o que precisamos, os princípios de Deus, está na sua palavra. E mesmo que alguns pareçam incompreensíveis ou ultrapassados, faremos bem em observá-los. Nada na palavra do Senhor é ultrapassado. Tudo é para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. A própria palavra do Senhor nos diz isso. Nós não podemos observá-la por medo do castigo, mas porque cremos que o plano e objetivo são perfeitos. Nós precisamos entender que tudo que o Senhor deixou para nós através da sua palavra tem um objetivo perfeito para nossas vidas. O Senhor se agrada em ver quando lhe obedecemos pela fé, convictos de que sua vontade é a melhor para nós. Aqui, eu analisando essa história, eu vejo que Uza, ele foi assim uma pessoa que não teve sabedoria, que não teve o entendimento de se lembrar das leis, que ninguém podia pôr a mão se não fosse santos, se não fosse separado por Deus. A ordem de Deus era ninguém colocar as mãos na arca, e Uza desrespeita a ordenança de Deus e morre. Quem não estava autorizado não podia segurar a arca, ele sabia disso, o mandamento estava dizendo isso, e eles tiveram exemplos que aconteceram lá em 1 Samuel, que só em esses homens olharem para dentro da arca eles foram mortos. Agora imagina pôr a mão. O que eu aprendo aqui? Aprendo que se Deus deu a ordem, ele se responsabilizaria pelo que ia acontecer naquele momento.
Com certeza Deus iria salvar a arca, ele não iria deixar a arca ser destruída, ser deteriorada, ser quebrada. Não, jamais. Deus, ele sempre guardou o seu povo, ele sempre cuidou de tudo que era dele, de tudo que era sagrado, Deus sempre cuidou. Uza esqueceu dos milagres que Deus já havia feito com os seus antepassados. E com certeza Deus queria mostrar que Deus é soberano e não se deixa manipular. Jamais Deus iria deixar que algo de ruim acontecesse àquela arca. Uza tinha que ter entendido isso. E Davi também. Mas eles foram sem sabedoria no momento. Fizeram as coisas sem pensar. Davi quis fazer a coisa certa da maneira errada. Não se pode pegar a presença do Senhor e dar para qualquer um. A presença do Senhor, ela tem que ser para pessoas separadas por Deus. Não é qualquer pessoa que recebe a presença do Senhor. É preciso oferecer a Deus um culto racional. Davi não entendia que animais não podiam carregar a presença de Deus. Animais não têm raciocínio. A presença de Deus tem que ser levada por pessoas que têm entendimento, que saibam o que estão fazendo, que saibam a importância que é ter a presença do Senhor. Ele não entendeu que a presença de Deus foi desrespeitada quando foi transportada por animais. No versículo 13 diz: o que Deus queria era que sua presença fosse carregada por homens separados e santificados. Davi, ele entendeu depois da desgraça feita, depois que Uza foi morto e que a presença de Deus ficou naquele lugar sem eles terem como transportar, porque não se lembravam mais como era que fazia. Com certeza eu acredito que Davi foi olhar nos mandamentos que Deus deixou e lá estava dizendo que era necessário somente os levitas carregarem a presença. Aí Davi ofereceu a Deus um sacrifício, pedindo para Deus o perdão e se arrependendo do que fez, convocou os levitas e cada 6 passos que os levitas davam, Davi oferecia um touro e um bezerro gordo em sacrifício pela presença de Deus através daquela arca. Davi também se vestiu de manto sacerdotal de linho, dançou em louvor a Deus com todo entusiasmo. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que a presença do Senhor é preciso que seja homens separados e santificados para obtê-la e que quando formos oferecer a nossa gratidão, o nosso sacrifício, que seja o melhor. Davi aqui, ele ofereceu o melhor. Ele ofereceu o quê? Um touro e um bezerro gordo a cada 6 passos que os levitas carregavam a arca. Então, o que eu aprendo é que a obediência e fé são a receita certa para ser bem-sucedido aos olhos de Deus. Para sermos bem-sucedidos aos olhos de Deus, é preciso ter obediência e fé. Foi o que faltou aqui na vida de Davi e na vida de Uza. Eles não tiveram fé de que Deus iria fazer o milagre, o impossível, que Deus iria guardar aquela arca, independente deles colocarem a mão ou não. Então, o que eu aprendo hoje? Que a fé é o firme fundamento, que nós precisamos ter fé para oferecer ao nosso Deus um culto racional, para oferecer ao nosso Deus a nossa alma, o nosso corpo santificado. Nós precisamos ser obedientes para que a presença do Senhor esteja conosco. Se quiser e desejar orar comigo, vamos orar para que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento, para sabermos conduzir a presença de Deus, para sabermos levar a presença de Deus em santidade e obediência. Pai Altíssimo e Poderoso, muito obrigado por o Senhor estar nos alertando nesse dia, através da presença do Senhor. Como carregar a presença do Senhor? Nós venhamos nessa
nesse dia, Senhor, nos preocupar em nos santificar, em nos preservar, para que a presença do Senhor possa estar conosco. Que não é de qualquer jeito que carregamos a presença do Senhor, não é sem reverência, sem uma obediência, sem uma santificação. Nós precisamos ter essas qualidades para que a sua presença esteja conosco, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós e a cada dia o Senhor tem nos ensinado como devemos andar diante a tua presença, Pai. Senhor, eu quero te pedir também que o Senhor visite a nossa nação, visite, Senhor, os nossos governadores, presidentes, que o Senhor venha guardar o teu povo, Senhor. Visita os hospitais, os enfermeiros, os médicos, guardando e livrando dessa pandemia, Senhor. Livra as pessoas que estão internadas, cura elas, meu Deus, para a glória do teu nome. E, Senhor, proteja o teu povo. Guarda-nos, Senhor, debaixo das tuas asas, passa do teu sangue precioso sobre as nossas vidas e que nenhuma praga venha chegar sobre a nossa tenda, Senhor. Pai, é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.